Bom, muito boa noite, então. Vamos continuar aqui o nosso grupo de estudos do grego koiné. Hoje teremos uma lição que reputo, considero uma das mais interessantes, que é sobre as preposições da língua grega koiné. E temos hoje, mais uma vez, a bênção de contarmos aqui com o professor Johannes Bergmann. Adianto ao professor e aos amigos e amigas que eu tenho usado as lições da gramática em alguns estudos que eu tenho feito, e é empolgante. O texto do grego neotestamentário parece cada vez mais legível para mim. É certo que o fato de eu conhecer a tradução em português é uma grande ajuda. De qualquer forma, eu estou pouco a pouco reconhecendo esse é um tempo verbal do futuro e identificando, por exemplo, o que caracteriza o futuro, como a partícula sigma ou aquela partícula θ, eta, sigma. Então, mais do que identificar, estou procurando, né, entender os detalhes que levam a tal identificação. Então, professor Bergman, agora queremos te ouvir. Eu vou tornar o meu microfone mudo, e aí você pode compartilhar, pode. Professor, queremos te ouvir. Que o Senhor nos abençoe a todos e nos ilumine nesse esforço de aprender mais da palavra dele. É contigo. Amém. Digo amém a esse desejo que o Senhor nos abençoe, que dirija esse encontro, que Ele nos ajude a entender questões gramaticais e, quem sabe, nos conduza também a alguns textos em que Ele quer usar para falar para nós. Eu entendo que o estudo do grego do Novo Testamento não é apenas um estudo de linguística, não é apenas para que possamos dizer, sei uma nova língua, sei mais uma coisa. Uh, o grego do Novo Testamento foi essa língua que Deus escolheu entre todas as outras, porque entendeu que é a mais apropriada para se revelar, para se expressar, porque esse grego é tão profundo e tão rico nas suas até construções gramaticais também. E então estudamos o grego apenas como meio, como um instrumento para chegar a entender a palavra de Deus. E como Horácio comentou, abordar o texto bíblico no seu original, isso traz descobrimentos super interessantes. E espero que o nosso encontro de hoje também contribua a isso. Entendo que o tema proposto para hoje é a lição das preposições, na lição 8, e a princípio, as preposições gregas não são muito diferentes do que preposições na língua portuguesa. Na língua portuguesa e também no grego, preposições servem para mostrar de que maneira algumas palavras se relacionam com outras dentro de uma frase, dentro de uma oração. E nesse sentido, não há uma grande diferença entre a língua portuguesa e a grega. Mas vamos ver que nas preposições gregas temos mais detalhes que não observamos em português. E queremos, sim, isso que o Horácio falou no início, do tempo futuro, uma coisa é descobrir as características da língua, como no futuro, o sinal do sigma, ou θ, eta, sigma para a voz passiva. Outra coisa é também ver os diferentes usos do tempo futuro e de outros elementos gramaticais. E isso é o que essa gramática que vocês estão usando se propõe. Não só trazer informações básicas, mas também informações avançadas sobre os diversos usos. Se hoje falamos de
preposições, as preposições têm diversos usos. Mostram como palavras se relacionam entre elas numa oração. Irmãos, peço a sua paciência. Esses dias eu estou tossindo bastante. Espero que isso não atrapalhe a nossa conversa. E se em algum momento eu precisar fazer uma pausa por causa da tosse, são esses momentos que você aproveita para pensar naquilo que acaba de ouvir, tá bom? E vai aprofundando, vai afirmando esses conhecimentos. Quando a gente olha para as preposições, eu convido vocês a começar pelo vocabulário. Lá na página 92 e 93, temos preposições, algumas delas já foram apresentadas em lições anteriores, outras começam a ser apresentadas aqui, e uma coisa vocês já vão ver. Na página 92, o que significa detalhes que estão mencionados no vocabulário. Por exemplo, aquela preposição aná, diz, depois disso, essa seção 04, significa que essa preposição já foi apresentada no vocabulário da lição 4. É só para entender os detalhes. E depois já na palavra seguinte, anti, por que entre parênteses diz essa outra palavra um pouco alterada no final? É que quando uma preposição como anti, ou aná também, e outras que seguem, quando uma preposição termina com uma vogal, é possível que essa vogal caia fora, dependendo de como a palavra seguinte começa. Tudo parece ser regido pela eufonia. O que soa melhor na leitura quando temos, se fosse, por exemplo, antígidos, uau, repetir duas vezes a vogal iota parece meio estranho. Então, a preposição tende a perder a sua última vogal quando a palavra que segue também começa com uma vogal. Ou, se, por exemplo, em anti, a gente deixa fora o iota final, então seria ant e vem o início da nova palavra. Se o início da nova palavra começa com uma aspiração áspera, então esse tal se transforma em zeta, como está aqui entre parênteses. Então já não seria antígidos, hídios, o seu próprio, que começa com iota e aspiração áspera, já seria antígidos. Só para mencionar como entender essas coisas entre parênteses, também na preposição seguinte, apó, quando apenas a última vogal cai fora, esse ômicron cai fora, porque a palavra que segue começa com vogal, então fica ap, ap e o apóstrofe. Agora, se a palavra que segue também vai começar com uma vogal aspirada, com aspiração áspera, então vai ficar na forma de af. Isso é só para entender o que significam essas palavrinhas que estão lá entre parênteses depois das preposições. E uma coisa que dá para perceber também, vamos para número 4, dia. Essa preposição dia, vocês veem nos significados que congenitivo significa por meio de, através de. Mas se ela é seguida de uma palavra que está no caso acusativo, vai significar por causa de. Observamos então que o significado de uma preposição depende da palavra que segue e do caso em que a palavra que segue está. Sim, a gente já conhece os casos das declinações, isso já foi estudado, já há noções sobre esses casos, e então, quando é dia seguida de uma palavra no genitivo,
terá esses significados. Quando de a é seguida por uma palavra no acusativo, terá esses outros significados. E por isso, no vocabulário, vocês sempre vão ver que depois de uma preposição, antes de falar dos seus significados, especifica com que caso ela pode ser usada. E, inclusive, na última preposição da página, kata, vocês observam que pode ser usada com 3 casos. No caso genitivo, significa sobre, por. No genitivo ablativo, que tem um significado particular também, significa para baixo, contra, ou também por. E, se é com o caso acusativo, significa segundo, conforme. Por exemplo, se vocês observaram no Novo Testamento grego, nos evangelhos, quando qualquer aplicativo que usem ou uma Bíblia impressa, nos evangelhos, como título da página, como cabeçalho, vai dizer ou katamasaion, ou katamarkon, ou katalukan, ou kataioanen. Vocês observam que esses nomes que nós já conhecemos dos 4 evangelhos, Mataion, Marcon, Lucan, Ioannen, todos terminam com nu. E vocês devem lembrar, imagino, que essa consoante nu é característica do caso acusativo. Sim? Então, esses nomes, como título dos evangelhos, os nomes aparecem no caso acusativo. E então, o que significa kata com o caso acusativo? Significa que teremos o evangelho de acordo com o testemunho de Mateus, ou segundo a versão de Mateus, ou conforme Mateus foi inspirado a escrevê-lo. Sim? Kata com acusativo. É a terceira, a última linha daquela página. Então, só para mostrar como uma preposição do seu significado depende do caso da palavra que segue. E também na sua escrita, ela pode ter algumas alterações no final, o que também depende do início da palavra que segue. Se a preposição termina com uma vogal e a palavra que segue também começa com uma vogal, é muito frequente que a vogal final da preposição caia fora por questões de eufonia. E se a palavra seguinte tem uma aspiração áspera, a consoante que fica para o fim provavelmente também receberá uma pequena alteração. Só para não se assustarem quando no texto grego vocês veem essas mudanças. Queridos, alguma pergunta até aqui? Fiquem à vontade para se expressar. Só para, não é uma pergunta, é uma observação que Sim, na preposição apó, que sim, dependendo aí da palavra que vem depois, o pi, que tem som de P, vira um F, quando é aspiração áspera, lembra o português arcaico, em que havia o PH, sim, e o sim. H se representasse uma aspiração áspera, e o PH era pronunciado como F, mas por muitos anos a palavra farmácia, por exemplo, se escrevia com PH. Então, Sim. dá para ver aí alguma similitude com resquícios do português antigo, né? Uhum. Como achei interessante e a explicação, o Bergman, ela ajuda, pelo menos a mim, me ajuda a fixar. Pode saber que essa explicação agora está fixada. Uhum. Obrigado. Legal. Sim. Eu acho que a gente não vai ler agora o vocabulário, cada preposição com seus possíveis significados, mas eu convido vocês a abrir a página 94. Tem ali uma questão particular que ajuda
a reconhecer e lembrar de alguns dos significados das preposições. E vocês veem na página 94 alguns significados, diz aí, entre aspas, espaciais das preposições. É, é, essa palavra foi escolhida para simplesmente dar uma noção de como imaginar o significado da preposição. Por exemplo, consideremos o centro, esse é um núcleo, essa bola escura, no meio dela tem a preposição en. E en, se vocês olham para o significado, en significa dentro de, no meio de, entre e algo parecido. Então, por isso, en foi colocado no meio desse centro, desse núcleo. Se vocês olham, Horácio, pode falar, por favor. Eu vou compartilhar na tela a, a página que você mencionou. Certo, Todos obrigado. vamos olhar aqui. Eu acho essa página interessantíssima. Então, aproveitando aqui, ah, compartilhar. Acho que agora todos estão vendo, né? Isto, Então, sim. então agora, por gentileza, podemos continuar ouvindo aí a sua explicação e, se quiser agora se referir, estamos todos vendo a página com a Então, preposições. se a gente olha, tem ali uma seta que vai para cima, e tem o nome de aná, a preposição aná. A preposição aná é usada com o caso acusativo. E se vocês observam no vocabulário, aná significa para cima, acima, um dos significados. Esse esquema, essa ilustração, nunca vai conseguir ilustrar todos os possíveis significados de uma preposição, mas já fica para a memória visual, pelo menos alguns dos possíveis significados. E aná, ilustrado com essa seta que é para cima, vocês não vão esquecer que significa aná. O primeiro traço horizontal, lá no alto também, diz hyper. Hyper, de acordo com o vocabulário, no caso acusativo, não no caso genitivo, mas no caso acusativo, hyper significa sobre, acima de. E é o que esse traço horizontal deseja ilustrar. Já o traço horizontal que segue, que é epi, se vocês olham no vocabulário, epi diz, epi pode ser usado com o caso genitivo, com o caso dativo locativo, com o caso acusativo e, entre outras coisas, significa sobre, em cima de, acima. São alguns dos significados. E esse traço está apoiado nessa bolinha e já dá essa ideia. Está apoiado, está acima de, está em cima de. Sim? Se a gente desce aos poucos do lado esquerdo, a preposição que segue é pró. Pró. Pró tem esse significado, de acordo com o vocabulário, diante de, na frente de, pode ser num sentido temporal. Pró é algo que se aproxima. Não sei se isso ajuda para lembrar do seu significado. Pró aproxima, mas não chega a entrar em contato com aquela bola. Diferente é prós. Prós, sim, prós também é usado com três casos e prós consegue encostar nessa bola, o que mostra
mostram alguns dos seus significados também. O Vitor levantou a mão. Sim, por favor. Horácio, e Bergman, só Sim. uma dúvida assim, é que às vezes eu leio o interlinear, eu vejo alguma dessas preposições aparecendo como como se fosse um- um- uma parte de uma palavra maior, ela fica antes de, por exemplo, no texto de Efésios 1:21, quando aparece essa preposição hiper, ela aparece lá. E eu, assim, quando eu vi algumas dessas preposições, eu lembrei muito de geometria, né? Hipérbole, né? Quando você tem algo que é acima, né, de uma curva, é uma hipérbole. Né? A parábola, né? Que ela curva, mas não chega. O peri de perímetro, né? Você está em volta da figura, enfim. Lembrei de vários. Mas em Efésios 1:21, parece que juntou hiper com outra palavra, assim. É comum essas preposições elas se juntarem como um componente de uma palavra maior, assim, ou elas aparecem separadas? Vitor, a sua pergunta é muito boa e queremos abordar essa questão, sim, hoje, falando das preposições, porque, basicamente, as preposições podem aparecer sozinhas, como neste momento estamos considerando, isoladas, desconectadas, ou não como prefixo de uma palavra, mas assim que a gente terminar com esse bolinho aqui, a gente quer abordar essa questão que você colocou, que é quando uma preposição é usada como prefixo de uma palavra, sim? Faz parte do que queremos abordar hoje e você observou corretamente que existe esse fenômeno. Antes de entrar naquela outra segunda parte, Victor, vejamos ainda um pouco alguns detalhes dessa ilustração aqui. Se a gente continua do lado esquerdo, a gente tem a preposição eis. E a gente vê que eis está entrando nessa ilustração. E eis significa para dentro. Eis entra nesse contexto, sim? Um, se eu quero dizer que eu entro numa casa, eu vou usar a preposição eis. E se você olha, se os irmãos olham para as preposições que estão mais ou menos na mesma altura, eis é para dentro, en é dentro de, e ek vai ser para fora de. Então, há uma ordem lógica, eis, en, ek. Se eu entro na casa, eu vou usar a preposição ou o prefixo eis. Se eu estou dentro, vou usar en. E se eu estou saindo, eu vou usar ek. Sim? Só para conectar essas três preposições que têm significados relacionados. Se a gente continua do lado esquerdo, anti, eu não sabia de que maneira ilustrar anti, mas anti pode ter os significados de em oposição a, contra, quando aparece como prefixo. E por isso coloquei essas duas setas que estão em direções contrárias. Parece que se encarando mutuamente. Hupo, hypo, essa preposição está debaixo daquela bola e, pelo que os significados dizem com o caso acusativo, significa só, significa debaixo de ou significa abaixo de. Isso em relação àquelas preposições mencionadas do lado esquerdo daquela ilustração. Vitor, você mencionou algo que começa com peri, perímetro em português, essa palavra. E peri está também nessa ilustração. Peri tenta se amoldar ao contorno. Perímetro
periferia é o que está ao redor da cidade, sim? Então, peri tem esse significado, ao redor de, em volta de. Tem outros significados também, mas a ilustração tem seus limites, né? Se já continuamos nessa bola lá por cima, tem ali um conglomerado de três bolinhas pequenas encostadas na grande. Eu tentei, de alguma maneira, ilustrar a preposição syn. E syn expressa essa ideia de algo que está junto com seus significados, sim, com essa ideia que expressa companhia. Por exemplo, já numa palavra composta, sinagoga é aqueles que se reúnem, que se ajuntam, estão juntos, é um ajuntamento, talvez sincronia, Vitor, sim, muito fácil. Ou sinfonia, de foné, o som, sinfonia, esses sons que juntos soam de uma maneira harmoniosa. Sim, Sun tem essa ideia. E já que estamos nos aproximando do lado direito, tem aquele traço vertical ali, e junto a esse traço vertical aparece Pará. Pará é ao lado de, com o acusativo, junto a, ao longo de, ao lado de, sim, perto de, pode significar também. Então, foi mencionada a palavra parábola. Ali, essa preposição está usada em uma composição de pará, essa preposição, e bolé, que vem do verbo balo. Balo é jogar, lançar. Então, o que é uma parábola? É uma verdade espiritual colocada junto a uma ilustração da vida diária, que Jesus conta algo que é do contexto dos seus ouvintes, algo que eles entenderiam perfeitamente. Então, ele usa uma situação da vida real que seus ouvintes conheciam muito bem e conecta com essa situação real, coloca ao lado de, coloca junto a essa ilustração da vida real, uma ilustração espiritual, ou uma verdade espiritual. E, às vezes, como dizem que uma imagem vale mais de 1000 palavras, eu acho que Jesus sabia disso e uma parábola vale mais de 10.000 palavras. Então, já que parábolas eram situações da vida cotidiana dos seus ouvintes, ele pensou, essa lição da parábola eles não vão esquecer. E aí vão poder associar uma verdade espiritual. E quantas vezes lemos depois que ele conta uma parábola, por exemplo, vai dizer, e os fariseus e os escribas sabiam muito bem que ele estava falando deles, mesmo que ele não tenha se dirigido a eles ou mencionado eles explicitamente. Sim? Isso em relação a Pará. Apó, Apó, vocês percebem que essa seta sai do contorno, se afasta daquele conteúdo. Apó significa isso, desde, da parte de. Apó aparece, e já que falamos de que uma preposição pode aparecer também conectada a alguma outra palavra, em composição com uma outra palavra, ou como prefixo de uma outra palavra, todos conhecemos a palavra apocalipse, por exemplo. Apocalipse. Também é uma palavra composta da preposição apo e de calypto. Calypto é esconder, ocultar. Então, apocalipse é tirar aquilo que está escondido, trazer isso à luz, é desvendar, talvez seria uma tradução literalíssima de Apocalipse, desvendar, tirar o véu que impedia que se conhecesse o que está por trás, sim? E haveria, com certeza, há muitas outras palavras, muitos outros exemplos possíveis. Já falamos da preposição ek, que sai
para fora de, que está ali debaixo de Apo. E o que fazer com metá? Também era essa dúvida, como ilustrar, como representar graficamente a preposição metá, que significa depois de, além de, metafísica, é uma palavra que nós usamos e conhecemos. Metafísica já vai além da física. O que é físico é concreto, é sólido, é conhecido. Mas o que vai além do que é concreto e sólido é metafísica, algo que está além da física. E por último, penúltimo, a preposição katá. E a seta indica que katá aponta para baixo. Katá é uma expressão que, com genitivo, significa para baixo, entre outros possíveis significados que a preposição tem. Por exemplo, existe também uma palavra composta, um verbo composto de catalaleo. Laleo é de falar e catalaleo. Eu acho que aparece no texto do Novo Testamento, e catalaleo é uma palavra que tem uma imagem associada muito clara. Catalaleo é falar de alguém de tal forma ruim, denigrar a imagem do outro, que praticamente pisoteia o outro, joga o outro no chão e debaixo do chão, se for possível. Sim, essa ideia de catalaleo é afundar alguém com calúnias, arruinando a fama dele, sim? Então, lembrando de alguns significados de palavras que conhecemos e lembrando dessa ilustração, é fácil visualizar significados de uma palavra. Ficou a preposição dia. Eu não sabia como expressar, ou simbolizar, desenhar o significado de Allah. Então, a tentativa foi desenhar uma seta que atravessa esse bolo. Porque dia significa isso, através de, por meio de. Sim. Então, essas são algumas observações em relação a preposições propriamente ditas, maneiras em que uma preposição aparece escrita no texto bíblico, quando ela aparece sozinha, e alguns dos seus possíveis significados, que essa bola tenta ilustrar. E a minha sugestão é, como exercício de revisão, que vocês vão ver já na mesma página, que nesse exercício vocês primeiro se familiarizam com o significado da preposição e depois, da memória, vocês procuram anotar embaixo de cada traço, junto a cada traço, junto a cada seta, procuram anotar qual era o significado da palavra que vocês apresentaram, estudaram, um dos possíveis significados. Preposições são muito frequentes, vocês veem isso no vocabulário, por exemplo, apo, voltando para a página do vocabulário, apo aparece 646 vezes, dia 668 vezes, a preposição eis, 1768, em 2.700 e tanto. Então, vocês percebem que preposições são palavras frequentes, por isso é possível, é bom, é recomendável decorar os significados básicos ou mais frequentes das preposições. Por isso, nessa gramática, algumas das preposições já foram sendo introduzidas antes, para que, a essa altura agora, abrindo a lição 8, vocês já conheçam as preposições que foram apresentadas na lição 2, na lição 4
na lição 5 e na lição 6. Sim? Isso em relação ao desafio de estudar. Sim, a imagem que vocês estão vendo, que o Horácio está mostrando, vocês perceberam que essa imagem tem alguns detalhes um pouquinho diferentes do que como está na gramática. Isso é porque antes de a gramática sair, tivemos a oportunidade, junto com Horácio, de ver esse rascunho. Vocês estão vendo um rascunho de cada lição que foi elaborado. Horácio olhou, viu alguma recomendação, correção, como melhorar algum detalhe, e por isso, então, na gramática já apareceu como uma versão revista e atualizada, revista e corrigida, sim, melhorada. Isso só para explicar por que aquilo que vocês viram, tanto daquela imagem, é um pouquinho diferente, e outros detalhes provavelmente vocês vão ver um pouquinho diferentes do que Horácio poderá projetar para vocês. Mas essencialmente é exatamente a mesma coisa. Sim. Perguntas até aqui. Vitor. Olha, Vitor, você é o perguntador e eu, às vezes, me meto a ser o comentador. É, Pois não, Vitor, manda aí. Horácio, se eu puder perguntar assim, de um texto assim, dessa preposição meta, né? Sim. Que é um texto que eu sempre penso muito, é um texto de Romanos 12:2, quando fala para nós sermos transformados pela renovação da nossa mente, né? A tradução em português foi colocado dessa forma, né? E usando o subjuntivo, né? Seres transformados. Eu estava olhando um interlinear aqui, ele usa metamorfoste, ou seja, usando essa ideia de um prefixo, né? De algo que vai movendo de lugar, digamos assim, se eu entendi bem, né? Morfo de forma, né? E mudando de lugar a mente, assim, no caso, né? Não sei. Vitor, deixa chegar até uma resposta, olhando antes disso uma outra parte, que é o uso das preposições quando elas funcionam como prefixo ou em composição com alguma outra palavra. Já que a palavra que você Tá, joia. mencionou contém metá junto com outro elemento, vejamos essa questão. Na página inicial da lição, no ponto 8.2, na primeira página, página 91, se vocês olham ali, e Vitor, vamos chegar à sua resposta, tá? Fica tranquilo, vamos chegar lá. Preposições usadas como prefixos. Preposições também são usadas em combinação com verbos, podendo se unir a um verbo como prefixo. Para, e agora vem dois usos possíveis, ou duas maneiras de entender uma preposição usada como prefixo. Primeiro, página 92, é localizar ou especificar o significado do verbo. E nesse uso, mantém-se seu significado original. Exemplos. No vocabulário, na página seguinte, as três últimas palavras no vocabulário: eis-erchomai, ex-erchomai e dierchomai. Acharam essas palavras? Existe o verbo erchomai. Erchomai é ir, vir. É um verbo muito genérico, um verbo que por si só expressa movimento, sim? É ir ou vir. Então, erchomai em si expressa só essa maneira de se movimentar. Agora, quando é eis-erchomai, vejam no gráfico, eis. Eis é para dentro. Então, eis-erchomai é se movimentar para dentro. É entrar, como diz ali
o significado em português de eis erchomai. Vejam o vocábulo seguinte, ex erchomai. Vejam na ilustração a preposição ek. Ek é essa preposição que sai. Então, se movimentar para fora de significa sair. Por isso, o verbo exerchomai é traduzido por sair. Temos também no vocabulário a última palavra, dierchomai. Dierchomai é a preposição dia com o verbo erchomai. Dia era através de, por meio de, como essa seta oblíqua está indicando. Então, dierchomai significa simplesmente atravessar, passar por meio de, sim, como indica o vocabulário. Então, preposições usadas como prefixos de um verbo podem servir para especificar o significado daquele verbo. Sim? Essa é uma das maneiras de entender a preposição quando é prefixo. E, sim, no texto da lição, tenho esse exemplo de erchomai, é voo, mas a preposição eis se compõe como eis erchomai, que significa vou para dentro, eu entro. Uma segunda maneira em que uma preposição associada a um verbo é usada, agora já não é preservando o seu significado original, agora ela só serve para intensificar, para reforçar ou completar o significado do verbo. Por exemplo, o verbo ginosko, eu conheço. Existe no grego o verbo epiginosko, que é ginosko junto com o prefixo epi. Epi, na ilustração, era acima de, em cima de. Mas isso agora já não conta. Epiginosko é conhecer bem. Não é apenas conhecer. Epiginosko reforça a ideia do ginosko, sim? E está expressando a ideia de um conhecimento profundo, de um conhecimento muito maior, de conhecer bem. Dá para entender, então, que uma preposição usada como prefixo pode, então, ter duas maneiras em que é usada. Pode servir para direcionar um pouco, especificar um pouco um verbo que em si tem um significado mais amplo, mais genérico, ou pode ser usada para simplesmente ilustrar, intensificar o significado do verbo. Por exemplo, outro verbo, eu não lembro agora se já foi apresentado, o verbo estio, comer. Estio. Estio é comer. Mas também existe estio com o prefixo katá. E fica, então, catestio. Não é comer para baixo, não. Mas é comer tudo. Esvaziar o prato, limpar o prato. Sim? Comer totalmente o que é servido. Então, ali, katá só serve para intensificar o significado do verbo. Perguntas? Horácio, complementa. Comentários aí. Alguns bons léxicos, quando apresentam um verbo que ele está na forma composta com a preposição, alguns bons léxicos explicam a composição e o efeito que a preposição teve no significado. Eu tenho um léxico que explica esse detalhe e é sempre muito enriquecedor. Aqui, Johannes, me ocorre um comentário que uma pergunta implícita. Eu fico com a impressão de que, nos casos de verbos que envolvem movimento,
Você deu ali o exemplo do verbo que é se dirigir, com as três preposições. Mas, por exemplo, o verbo olhar, blepo, anablepo, é olhar para cima. Então, fica a impressão de que nos verbos que comunicam ou envolvem movimento, as preposições ali, provavelmente, quando compõem com o verbo, elas teriam sentido geométrico, sentido direcional. Não sei se faz sentido essa observação. Com certeza, em alguns casos, sim. Eu não sei se posso afirmar que em todos os casos vai ser isso. Sim. Eh, sim. O verbo apostelo tem a ideia do movimento de lançar, de enviar, né? E o apó, exatamente, eu estou, digamos, de mim lançando, eu estou, né? Enfim. Mas aí teríamos que pesquisar, mas me Sim. ocorreu que há uma certa lógica, talvez não seja Sim. incontornável, mas há Também, uma certa lógica de que nos verbos que envolvem movimento ou direções, as preposições têm esse sentido geométrico. sim. Estou pensando também no verbo ekbalo. Balo é jogar, lançar. Ekbalo é expulsar. Inclusive, expulsar demônios também. É usado esse verbo nesses casos. Sim. Ou, por exemplo, um, vocês conhecem, lhes é familiar, aquela conversa entre Nicodemos e o Senhor Jesus, em que o Senhor Jesus traz a conversa para falar do novo nascimento, em João capítulo 3. E lá, em João capítulo 3, no versículo 3, Jesus diz, Amen, amen, lego soi, ean metis genethe anothen, u dynatai idem ten basileian tu theu. E esse anothen, se alguém não nascer, anothen. Esse anothen é uma palavra composta e tem o prefixo de ana. Então, isso já tem levado a algumas discussões sobre o que significa anothen. Significa outra vez ou significa de cima, sim? Para Nicodemo, inicialmente, parece que ele entendeu, é um segundo nascimento, eu preciso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Parece que foi essa a primeira maneira em que Nicodemos entendeu essa palavra de Jesus. Mas pelo contexto e pelo contexto de todo o Evangelho de João, não seria de estranhar que Jesus quisesse expressar com essa palavra nascer de cima, nascer do alto, nascer da parte de Deus, nascer para essa nova vida espiritual. Sim? Então, tem essas questões quando temos uma palavra composta. E a gente até agora falou mais de verbos compostos. Nessa lição, o conteúdo tem a ver com isso, mas existe também substantivos compostos ou adjetivos compostos. E, às vezes, as possibilidades de composição, Horácio mencionou que existem dicionários que apresentam as possíveis composições de um verbo com algum prefixo. E eu peguei aqui um dicionário que queria ver se aqui apresenta essa ideia. Não, não é nesse, mas... Esse aqui apresenta Ah, ok. Ou, por do exemplo, o Zodiates, Spiros Zodiates. sim, esse é bem completo. Um, qual? Por exemplo, ginomai, um verbo tão comum, tão frequente, ginomai. Ginomai é tornar-se, chegar a ser, né? Ginomai tem diversos prefixos possíveis. Apoginomai, diaginomai,
epiginomai, paraginomai, ou inclusive symparaginomai. Dois prefixos seguidos, ou proginomai. E assim, vocês vão ver uma variedade de possibilidades, sim? Para ergomai, no vocabulário só apresentei três, vou, venho, mas ergomai pode ser anergomai, epergomai, epanergomai, apergomai, diergomai, eisergomai, ep-eisergomai, par-eisergomai, syn-eisergomai, ex-ergomai, diex-ergomai, e só mencionei a metade. Então, só para que vocês saibam, existe essa flexibilidade. E aí, então, a questão é entender de que maneira ou o que isso está querendo expressar. Aí nos ajudam, então, comentários e bons léxicos, sim? Sim, em relação ao conteúdo teórico, que outra pergunta surge para vocês, queridos? Podem falar. Estamos praticamente no fim do horário, pelo que eu entendi, deveríamos fechar 21h30, mas se alguém tem uma palavra, uma pergunta, fique à vontade. Eu tenho aprendido muito, professor, e continuo aqui aplicando. Já vi a preposição sino muitas vezes. Parece que o apóstolo Paulo gostava dela. Em vários trechos de Paulo, ele fala dos companheiros de jugo, companheiros de jornada, enfim. Ele gostava da preposição sino. Syndulos, conservo, Sinergos, synergos, sincísimo, colaborador, né? cinzísimo, companheiro de jugo. Sim. Synmathetes, condiscípulo, Então, sim, vários. E lembrei agora, Vitor, da sua pergunta sobre metamorfose. Sim, de Romanos 12. Desculpa, quase teria esquecido. Então, em Romanos 12, nós temos essa palavra, e temos outras palavras compostas ali. Romanos 12, abrindo. 12. Já a primeira palavra, Romanos 12, 1, paracalô, é de paracaléu. Caléu é chamar, paracaléu literalmente seria chamar ao lado de. Isso muitas vezes é usado para expressar o significado do Parácletos, daquele Espírito Santo que Jesus anunciou e que pode ser entendido como chamado ao nosso lado, para nos auxiliar e para realizar toda aquela obra que Jesus anunciou que ele faria. Paráclesis é uma palavra com um significado muito amplo também. Pode ser exortação, pode ser aconselhamento, pode ser encorajamento. Tem um conceito muito amplo associado à palavra paráclesis. E se foi mencionado que existem versões interlineares, eu aproveito para mostrar a utilidade, por um lado, mas também as grandes limitações de um Novo Testamento grego interlinear. Porque se é interlinear, vocês conhecem isso, de cada palavra grega, abaixo colocam uma palavra em português. E, por exemplo, se falamos de paráclesis, os tradutores dessa versão interlinear vão ter que optar por uma dos possíveis significados da palavra. E eu acho que isso empobrece bastante a tradução. Por isso, eu não sei quantos de vocês conhecem
o material do Novo Testamento original. Um material que eu entendo que é um projeto de Deus, do qual ele me concede a graça de participar, e nesse material é um Novo Testamento grego-português com chave linguística, exegética e comentários. Esse volume aqui está limitado ao Sermão do Monte, Mateus 5 a 7. Então, tentando expressar toda a riqueza que o texto bíblico tem, eu tenho em situações como se fosse paráclesis, eu tenho colocado o texto traduzido em uns sinalzinhos que mostram que essa palavra grega pode ser explicada por várias palavras ao mesmo tempo. Um, e eu acho que é a nossa responsabilidade. Primeiro, é a nossa alegria ao ler um texto do Novo Testamento no seu original, perceber a sua riqueza e a sua profundidade. Isso é alegria, isso é experiência, uau, vale a pena. Mas também a nossa responsabilidade quando a gente compartilha a palavra de Deus, de tentar transmitir toda a riqueza que ela contém. Por exemplo, nesse material, foram impressos 1.200 exemplares, já foram vendidos, a editora está querendo fazer uma reimpressão, e eu confesso, irmãos, que eu tenho uma pergunta. Nas bem-aventuranças, nesse material, pensando na riqueza do significado de Makarioi, bem-aventurado, já que o desejo é traduzir a palavra para um português contemporâneo, que também seja entendido por quem está lá na rua, nunca pisou uma igreja e não está familiarizado com significados ou com linguajar eclesiástico. Eu tentei evitar a palavra bem-aventurado, mas com isso criei um novo problema. Como expressar toda a riqueza dessa palavra Macários? Em primeiro lugar, eu até optei por podem considerar-se felizes. Podem considerar-se felizes. E há uma explicação mais detalhada no texto. Ao mesmo tempo, estou na dúvida se traduzir assim ou se traduzir abençoados, felizes e aventurados são, usando as três palavrinhas, porque Macários se baseia numa palavra hebraica, asher, que tem todo esse significado rico. Então, se vocês quiserem me dar um conselho, uma boa sugestão, o que é melhor? Escrever bem-aventurados, que talvez não seria entendido por quem não foi criado na igreja, ou podem considerar-se felizes, ou abençoado, feliz e afortunado. Vocês podem, depois não precisam responder agora, falam com Horácio Então, e ele me transmite, a, então, as suas sugestões, como melhorar esse a minha trabalho. primeira reação, o Bergman, é que a palavra bem-aventurado já está tão consagrada em tantos meios que é difícil fugir dela, mas, tanto que por vezes se referem a elas como um título, As Bem-aventuranças. Sim. Mas eu creio que é importante dar os sentidos simples junto. Para mim, feliz é um sentido simples e bom, felizes, né? E Mas vocês vão ver que diversas traduções usam diversas palavras para traduzir isso. E isso já mostra a dificuldade de encontrar a palavra certa. E sim, tem traduções que usam essa palavra feliz, sim. Mas isso está abençoado. fugindo. Mas Oi? eu queria voltar ao metamorfo. Sim, Romanos 12. Eu achei aqui no dicionário que eu expliquei, e eu Sim, passo a ler aqui rapidamente a tradução. Então, o dicionário aqui escreve metamorfo, forma contraída metamorfo, futuro metamorfoso, que é com o sigma, né? Aí vem de meta, que significa mudança de lugar ou de condição, e morfo, que é formar, conferir, ou dar uma forma. Então, sim. literalmente, é mudar
de forma, de condição. A gente tem essa palavra na biologia, quando aquela lagarta forma o casulo e sai como borboleta. Imaginem essa transformação radical que acontece com essa lagarta que agora é borboleta. E isso nós chamamos de metamorfose, né? Em português. Usamos essa palavra em português para descrever aquele fenômeno. E já nesse versículo, no início de Romanos 12, é um conjunto de palavras compostas. Sem querer me estender muito, mas paracalô, paracaléu, já é uma palavra composta. De exortar, por exemplo, um que mais adelfoi, diaton oiktirmon tu seu, parastesai, das somatas hymon, parastesai. É outra palavra composta de oferecer, colocar ao lado do altar os corpos de vocês como sacrifício vivo, agradável a Deus, como sacrifício racional. 2. Caime susschematizeste. Susschematizeste. Também é o prefixo sun e schema, forma exterior. Não se conformem exteriormente ao estilo de vida deste mundo, sim? Mas, e agora vem metamorfose, e a voz passiva, né? Deixem-se transformar. Na anakainose, outra palavra composta. Kainos é novo e anakaino Anakaino reforça ainda mais essa ideia da renovação. Então, sim, vou terminar aqui. Só para mostrar, irmãos, quão frequente é o uso de uma preposição, seja ela sozinha, seja ela em composição com verbo ou com substantivo. Então, dado o horário e o professor está ali precisando de um momento para recuperar sua rigidez vocal, acabei de inventar essa expressão. Vamos encerrar agora a gravação, mas eu peço um minuto ainda de conversa. Então, aqui terminamos a gravação.